Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um Capixaba Cast, é o podcast do Orgulho Capixaba. E hoje nós estamos aqui com o grande Jean, que ele é consultor financeiro. Lucas Fonseca, hoje vamos receber uma aula aqui. Na verdade, eu fico pensando que a informação que eu já peguei nos bastidores, imagina durante essa entrevista, né? Verdade. Um convidado muito especial, bem-vindo, Jean Silva, que presente ter você aqui com a gente, meu irmão. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Obrigado por expressar o orgulho que eu tenho de ser capixaba e falar que eu amo demais essa terra e tenho ajudado inúmeros capixabas a realizar grandes negócios. Isso eu tenho muito orgulho disso. Ele tá falando, inclusive, Charles, que ele é apaixonado. Ele tem hoje, né? Ele é internacional, fora do Brasil, em São Paulo também, base. Ele falando que ele é apaixonado. Então é impossível ficar fora desse estado, né? Não, jamais. Eu tenho rodado bastante aí. Hoje eu falei com você, hoje eu tenho residência também em São Paulo, mas Espírito Santo é Espírito Santo, Vitória é Vitória, carinho, Vila Velha. né? É diferente, né? É diferenciado. Demais. Minha muqueca. Não tem como deixar, ficar né? longe, não tem como. Minha torta é capixaba, não tem como E ficar você leva essa paixão lá para São Paulo, para os outros países? que você participa? Levo, falo muito do meu estado, falo muito do que é o meu estado. É impressionante como as pessoas ainda não conhecem o Espírito Santo. Verdade, infelizmente. Quando eu digo que, assim, eu sempre brinco, falo, cara, lá é um mini rio. Nós temos um mini rio, mas eu tenho tudo próximo. Se eu tô em Vila Velha, quero pegar um voo, 15, 20 minutos eu estou no aeroporto. Então Exato. você tem uma facilidade. Vitória, o Espírito Santo é maravilhoso. O estado Verdade. E do litoral rico, às montanhas, né? maravilhosas. Então, Vamos falar muito disso aqui no Orgulho Capixaba ainda, gente. Do litoral às montanhas. Vem quase um Tem spoiler aí novidades até o aí. final dos episódios, que vocês vão saber uma novidade em breve, tem a ver com montanhas. Isso é muito Agora, bom. legal. Jean Silva, vamos lá. Você que tem 20 anos de mercado, já atua aí com a dolarização de patrimônio. Eu vi no seu Instagram esse termo e eu quero entender um pouco mais, porque fala de dólar, fala de patrimônio lá no exterior. Fala pra gente, como funciona isso, Jean? Bom, eu sou especialista no mercado imobiliário, tá? No mercado de consórcio imobiliário. Esse é o meu nicho de mercado, já atuo isso há 20 anos. E o brasileiro investidor, ele sente a necessidade de dolarizar o seu patrimônio. E hoje é possível você fazer isso via sistema de consórcio. Então há a possibilidade de você montar uma operação e adquirir patrimônios no exterior para renda passiva, Oh, que né? bacana. Então, o brasileiro tem hábito de investimento e isso criou-se ao longo do tempo, aumentou cada vez mais. Eu já atuo no mercado internacional desde 2011, quando eu tive uma franquia imobiliária internacional, e o brasileiro ele sempre investiu lá fora. Mas muitas das vezes a dificuldade do brasileiro em investir lá fora não é porque a taxa de juros lá é baixa, que realmente é, mas é porque a oscilação cambial às vezes te deixa um pouco é, sem condições, porque geralmente a pessoa ela compra um imóvel no exterior, financia esse imóvel, que é possível, mesmo você sendo brasileiro, não residente, tá? Hoje é possível financiar, mas a receita dela ainda continua sendo a do Brasil. Então imagine, eu tive negócios imobiliários onde o cliente comprou imóvel a $1 2,80 Sim. e está pagando financiamento com $5. Então, ou seja, o financiamento dele aumentou muito, não pela taxa de juros, mas pela oscilação cambial. Então houve essa dificuldade e o sistema de consórcio ele cresceu muito. Hoje eu represento uma administradora muito grande, que é a Mafre Consórcio, e ela tem um produto consórcio imobiliário aonde você pode adquirir imóveis no exterior através do consórcio via Brasil. Olha Então só, o Lucas. processo... Rapaz, eu praticamente nem conhecia esse mercado e eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Esse mercado ele está numa crescente, você que é da área especialista, tem havido uma propagação para que as pessoas saibam dessa possibilidade? Boa. Já tem muito tempo? Como que é? Porque eu sou leigo na área que quero aprender aqui com você, O inclusive. brasileiro ele se familiariza muito com a região da Flórida para aquisição imobiliária, verdade. porque clima, aquela coisa, Miami, Orlando, pela questão dos parques, enfim. Então, brasileiros têm investido muito em casas de férias, de vacation, Ali na enfim. Flórida, né? Exatamente. Só que existe um outro mercado para quem está fazendo investimento de renda passiva, construindo patrimônio no exterior, não só nessas regiões da Flórida, mas em outras regiões, que são regiões que têm uma demanda imobiliária, né, que ainda você faz muitos negócios imobiliários, somente imóveis residenciais e imóveis comerciais. E o consórcio, ao longo desse tempo, veio tomando forma de atender
demanda do mercado. Então, hoje você tem consórcio para imóvel no exterior, hoje você tem consórcio para condomínios, hoje você tem consórcio para igrejas, coisas que não tinha antes. Nossa, é novidade, porque sabia? igrejas é filantrópico, Isso. filantropia. Então, você não comprova renda. Exato. Então, existe essa questão. Então, hoje o leque de consórcio ele ampliou muito. Então, a gente tem focado muito nesse do mercado exterior, porque é uma operação muito interessante, onde você alavanca o recurso com seu próprio imóvel no Brasil. Olha que bacana. Então, a operação é toda feita aqui no Brasil, não tem oscilação cambial, a operação é feita com a garantia real aqui do Brasil, você não tem juros, Olha porque o só. consórcio é uma taxa de administração. Isso. E ao ser contemplado, a gente faz o câmbio desse valor para o exterior, para sua conta lá. Aí que entende qual valor você tem para investir lá. Exatamente. Entendi. Vai depender muito do seu patrimônio aqui. A conversão vem depois, A então. conversão vem depois da contemplação. Exemplo, eu quero investir numa casa, porque se a gente falar em casas popular, quando eu falo mercado popular lá, uma casa de $300 mil. Para nós seria um patrimônio de 1,5 milhão. Sim, exato. Então é esse produto que esse brasileiro investidor está fazendo de investimento. Então ele tem que ter um patrimônio no Brasil de pelo menos uns R$2 milhões para Pra deixar fazer. como garantia. Isso. Lógico, para E sustentar aí ele, a operação. né? Exatamente. E ele faz o câmbio, né, após a contemplação, e o imóvel que ele está adquirindo lá nos Estados Unidos ou em Portugal, tá? Claro, tem essa possibilidade. O leque para o consórcio ele é amplo. Você pode adquirir imóvel em qualquer região do mundo, desde que você tenha as garantias reais aqui no Brasil. Entendi. A gente foca Portugal e Estados Unidos, é onde os brasileiros São mais frequentes, vão mais também, frequentam e mais investem, né? adquirem esse tipo de imóvel. Isso. Mas a operação é toda feita aqui. Então a gente consegue estruturar todo o negócio aqui, sem oscilação cambial. O dólar pode bater a 7, que ele vai continuar pagando a mesma parcela aqui. E o mais importante, esse imóvel que ele adquiriu lá, ele não tem nenhuma alienação. É como se ele tivesse comprado o imóvel à vista. Entendi. O americano, o mercado imobiliário americano, ele tem uma cultura de alavancagem via hipoteca. Então, o cliente compra o imóvel lá nessa operação, e o imóvel relativamente ele é comprado à vista, ele alavanca capital Isso. com o próprio imóvel lá e compra mais outros 2 Olha, imóveis. Que estratégia, cara. Muito bacana. Eu achei muito bacana. Isso é alavancagem de patrimônio. Entendi. Faz todo sentido agora. Achei muito bacana esse termo, Jean, investimento financeiro por meio do consórcio, né? Como que tem sido, tem mudado a percepção de consórcio hoje como investimento. Porque antigamente fazer um consórcio, você não tinha condição de comprar, é uma forma de parcelar, né? Hoje não, o mercado mudou radicalmente e se tornou uma consulta. Eu estava vendo seus conteúdos aqui no Instagram e você sempre trabalhou com isso, Jean? Conta um pouco dessa trajetória sua, onde você nasceu, de como foi sua trajetória até chegar a ser especialista internacional como você. Sou capixaba de orgulho. Ah, que show. Sou de Colatina. Terra boa. Demais, quente. Quente, Minha princesa família toda é de Colatina, minha família por parte de pai, né, meus familiares. Na época, meus pais já estavam morando no sul da Bahia, por meus avós terem fazenda, enfim, comércio, e não tinha tanto recurso, vamos dizer, médico, aquela coisa na estrutura. Meu pai e minha mãe resolveram que a família iria nascer aqui no Espírito Santo, foi em Colatina. Isso. E depois a gente se mudou para o interior da Bahia, no sul da Bahia, extremo sul, que é em Teixeira de Freitas, onde meu pai tinha comércio, né, fazendas, e a gente sempre... Eu fui criado ali até a minha adolescência de 17 anos, quando eu voltei para Vitória para poder estudar. Isso. Né, até então a cidade comportava, nós tínhamos escolas particulares que isso, mas minha família toda sendo capixaba, meus irmãos, eu sou de 3 irmãos, o mais novo. Isso. Os irmãos já tinham todos saído, todos vindo para cá para estudar, e eu era o último. Então, aos 17 anos, meu pai falou, não, agora você precisa... Né? É a sua vez. Chegou minha a vez, hora. isso aí. Mas eu sempre trabalhei desde cedo com ele no ramo de farmácia. Minha família veio do segmento farmacêutico. Isso. Então, eu trabalhei muito com farmácia, balcão mesmo, vendendo remédios, lendo bulas, lendo receitas de médico. Então, assim, enfim... E fui crescendo nesse mercado de farmácia. E vim para cá para estudar, não era minha intenção formar em farmácia. Meus irmãos seguiram a classe da saúde. Eu tenho um irmão que é farmacêutico, bioquímico, está formando agora em medicina também. Uma irmã que também é da área da saúde, que é fisioterapia.
E eu até tentei fazer fisioterapia, fui até o último ano de faculdade, Olha mas eu só. não me identifiquei, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei da área comercial. Você falou, a experiência na farmácia já deve ser um estágio para você ali, né? Só que no curso de fisioterapia eu empreendi também, eu montei empresas, eu trazia profissionais para fazer curso. Olha, Então eu já comecei a empreendia. empreender nesse mercado. Uhum. Só que chegou um momento que fui para a realidade do estágio e identifiquei algo que não era para eu profissional. É. Eu ia ser um profissional frustrado. E tomei uma baita decisão na minha vida, que foi uma das principais decisões tomadas, que foi dar um downgrade em tudo que eu já tinha construído para começar de novo. Às Aí vezes eu- é importante, né? Nossa, Fazer isso. isso aí fica uma dica, hein, gente? E aí foi uma decisão difícil, foi uma decisão que eu tomei com os meus pais e, enfim, houve naquele momento É uma quebra de frustração. paradigma, né? Porque pelo já tinha, e aí você faz. Não, paradigma e o tempo também, né? O tempo hoje, eu já estava numa certa idade, tinha 23 anos, então imagine, você... Não, Uma não certa você... idade, 23 anos. Não, mas assim, para você que entrou na pra- faculdade pra cedo, verdade, você, né? Dá muitas- aquela sensação que perdeu o tempo, É. né? Exatamente. Eu- Aquela eu- coisa. valeu a pena, por tal. isso que eu até comentei com o Lucas. O processo é difícil. A dor Adorei do aquela processo é difícil. Então, para que eu pudesse ter o sucesso, eu tinha que suportar de novo o processo. E meus pais sempre falaram, não, você tem que se formar, você tem que ter uma faculdade, você tem... Isso foi internalizando. Eu falei, cara, eu preciso dar esse orgulho, né, para eles, no sentido... É eu quase também- uma meta interna ali com a família, né? E aí eu desisti, fiz um vestibular na época para administração, não tinha pretensão, fiz por fazer. Falei, cara, eu vou fazer. Não Sim. estudei nada, fiz, fui bem colocado. Aí ingressei na faculdade, na FAESA na época. E logo então eu comecei a trabalhar no consórcio Viva. Foi aí que eu comecei a minha carreira no mercado de consórcio, do grupo Coimex, que é um grupo daqui do estado. Entendi. Envolvendo todo o seu conhecimento de finanças, né? De financeiro, começou daí, então. Foi aí que começou. Uhum. E aí que começou tudo, minha história voltada para o mercado de consórcio, mercado imobiliário. Foi aí que eu nichei o meu mercado. É muito protagonista a sua história, né? As escolhas que você foi fazendo, às vezes saindo um pouco do padrão que as pessoas te esperavam, né? Mas traz, porque quando vê você estar onde você está hoje, a força que você traz aqui, mostra que você é um verdadeiro orgulho capixaba. Exatamente. Passou super rápido nosso primeiro bloco aqui, né, Charles? Passou. Eu tô aqui encantado e ver o seu crescimento, já é um grande parceiro que eu tenho, e ver você... Dolarização de patrimônio, cara. Chique, né? É uma aula pra gente aqui. Mas aquele comercial que o Charles sempre traz pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta e quando a gente voltar, eu quero que o Jean fala pra gente sobre uma frase que tá no Instagram dele. Ele fala assim no Instagram dele, olha, seus rendimentos futuros começam agora. E aí? O que começa agora? O que a gente tem que fazer agora para começar a render lá na frente? Já depois do intervalo comercial. Porque agora é hora de honrar os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores. Conheça agora quem são os patrocinadores que fazem a sustentação desse podcast. E você, inclusive, pode estar aqui com a gente como convidado, como patrocinador, até porque aqui no Orgulho Capixaba a nossa missão é evidenciar e conectar pessoas, assim como o Jean, que são um verdadeiro orgulho capixaba. Isso aí, segurinha que a gente já volta. A gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, podcast do Orgulho Capixaba. Hoje recebendo o Jean Silva, ele que é consultor financeiro e está dando uma aula aqui pra gente. Eu tô já pensando assim, gente, eu tinha que estar pagando para assistir você, porque o tanto que eu tô aprendendo aqui, né, o quanto da proporção que tomou o ramo, né, de imobiliário fora do país, de investimento financeiro por meio de consórcio, e é uma grande oportunidade pra gente trazer você aqui, Jean. Quero agradecer você por estar aqui com a gente. Quer dizer que vocês que estão assistindo vão aprender muito, assim como estamos aqui também. Exatamente. E já estou aprendendo, porque a profissão do Jean, ele é consultor de alavancagem de patrimônio, né?
Então, explica um pouquinho pra gente, Jean, você que já falou sobre dolarização de patrimônio, o que é alavancar o patrimônio? A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas vamos dar uma resumida para começar o segundo bloco. Alavancar patrimônio é você construir patrimônio. Eu acredito que para você manter o seu padrão de vida que você tem hoje, eu sempre falo seu período de abastança. Você tem que saber qual é o seu período de abastança. Se hoje tudo der errado na sua vida, qual é o período que você se manteria mantendo esse mesmo padrão de vida que você tem? Só existem dois caminhos. Pra gente pensar, né? Só existem dois dá uma caminhos. certa preocupação, O primeiro assim, tá, caminho gente? é você investir em patrimônio financeiro, você ter boas aplicações, você ter boas aplicações, enfim, aplicações financeiras em geral. E o segundo é patrimônio imobiliário. Para você ter uma boa aposentadoria no futuro, são esses dois caminhos: patrimônio físico e patrimônio imobiliário. É aí que você faz a alavancagem, né? Eu trabalho especializado em alavancagem de patrimônio imobiliário. Então, eu ajudo pessoas a construir patrimônio para obter renda passiva no futuro através do mercado imobiliário. É a sua aposentadoria. Exatamente. Né? Eu sempre falo que o melhor investimento é o tijolo, é lajota. É. Pode vir a crise que for, pode vir a pandemia que for, lajota não pega Covid, lajota não pega gripe. Isso. E está provado o que aconteceu. O mercado capixaba Espírito Santo foi o mercado imobiliário que mais valorizou no país. Oh, interessante isso, hein? E durante Você a sabia pandemia, disso? né? Não sabia. Foi o mercado que mais valorizou durante o período da pandemia, pós-pandemia, foi o mercado capixaba. Então, uma pergunta que eu quero te fazer, Jean, e é muito importante, como que dá para associar a educação financeira com o mercado que você atua hoje? Bom, o consórcio ele é um meio de educação financeira. Por quê? Porque a pessoa tem que ter a disciplina. E poupar é disciplina. As pessoas chegam para mim, Jean, eu estou juntando dinheiro. Cara, juntar dinheiro na forma prática não é investimento. O dinheiro ele tem que trabalhar para você. Né? O dinheiro tem que botar, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Hoje você trabalha pelo dinheiro, mas você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. E é fazendo o quê? Através de investimento, ou investimento financeiro, ou investimento imobiliário. Então, o consórcio é um meio de educação financeira e as pessoas têm enxergado isso a cada vez mais. Tanto é que os números falam por si só. Verdade. Hoje, no ano passado, nós tivemos recordes de negociações de consórcios, em geral, foram 250 bilhões em créditos. Imagina o que isso pode ajudar a economia de um país. Muita coisa. E isso, as pessoas planejando mais, fortalece a economia. Você tem uma economia mais forte, onde há planejamento. Vamos tomar como exemplo outros países aí, Europa, Velho Mundo. Apesar de crise todo país tem. Mas quando você tem uma economia estruturada, as pessoas planejadas, tanto é que eu falei um dado aqui, das pessoas economicamente ativas no país, 15% delas fazem consórcio. Então, ou seja, hoje são mais de 12, 13 milhões de pessoas que fazem consórcio no Brasil. E já estamos batendo recorde. Ano passado nós batemos recorde nacional de vendas. Esse ano já superamos o que nós superamos no primeiro semestre. E a expectativa é que a gente feche aí na casa dos 300 bi em negócios imobiliários, negócios de consórcio em geral. Ou seja, as pessoas estão ficando conscientemente mais inteligentes financeiramente falando. Perfeito. Essa é a construção de uma sociedade economicamente fortalecida, um país fortalecido economicamente, as pessoas inteligentes financeiramente. Achei essa expressão que descreve literalmente, né? Inteligente, porque que eu percebi? O que não tem condição de, por exemplo, comprar um imóvel, ele não tem condição, ele pode usar o consórcio como meio de investimento. Exato. O que já tem a condição, ele pode usar o valor. Então, assim, ele acaba sendo um investimento inteligente, independente da posição que a pessoa está vivendo. Independente da posição. Porque é um dinheiro que não tem juro, como você explicando pra gente, né? Como você trouxe ali, como que o consórcio ele é realmente. Então, os números estão crescentes cada vez mais no Brasil, sendo essa referência. E quando se fala em Espírito Santo, como que você enxerga, já que o nosso objetivo é trabalhar o orgulho capixaba, como que você acha que você vê o capixaba enxergando o consórcio hoje em dia, em números nossos aqui? O consórcio é um produto muito democrático. Você pode comprar de uma geladeira a um avião. Boa. Então você tem geladeira, você tem consórcio de serviços, você tem consórcio de imóveis, tem consórcio de avião, você tem consórcio de carro. Até cirurgia plástica, eu fiquei sabendo. Cirurgia plástica, você tem hoje esse consórcio de cirurgia plástica. Não é o meu segmento, mas claro, o consórcio ele é imobiliário. E o Espírito Santo ele é destaque no cenário nacional,
no mercado de consórcio, porque o capixaba ele gosta muito de consórcio. O capixaba consome muito consórcio. Eu não sei qual é o ranking hoje, tá? Mas já chegamos a ser o terceiro estado a consumir mais consórcio no país. E ó que tem estados muito maiores, tá? Isso vai muito de produto também. O capixaba consome muito produto imobiliário, tá? Nordeste consome consórcio, mas consome consórcio de motocicleta, consórcio de carro. O Espírito Santo ele tem um destaque por consumir cartas de crédito de valor agregado, que é cartas de crédito de consórcio imobiliário, caminhões, enfim. Isso coloca o Espírito Santo num cenário de investidores que consomem muito consórcio. Eu tenho clientes hoje que já fizeram comigo 15, 20 milhões para investimento. Tá? Isso é muito bacana. Inclusive, eu quero saber de você, Jean, assim, até como inspiração, você está aqui hoje como inspiração capixaba dentro do mercado imobiliário por meio do consórcio. Como que o Jean se qualifica para isso? Qual a experiência que você cria com seus clientes hoje? Você usou o termo customizado, humanizado. Eu achei isso incrível, porque o mercado hoje exige esse atendimento. Então, quando alguém que está acompanhando, que quer conhecer o trabalho do Jean, qual a experiência que você cria dentro do que você se tornou especialista em um segmento? Traz para a gente um pouco a sua performance como especialista nessa área. Cara, eu falo que assim, eu estudo muito, eu nunca paro de estudar, eu me dedico muito, eu sou uma autoridade no meu negócio e conhecimento gera autoridade. Então, sempre. Conhecimento. Eu sou um cara curioso, gosto de estudar, sou desbravador mesmo, vou para cima, e isso fez com que eu enxergasse o potencial que é o meu produto de uma forma diferente. Eu não quero te vender nada por vender. Eu vou te educar a comprar de mim. Incrível isso. Eu não quero te obrigar a vender algo que você não tem interesse em vender. Mas eu posso despertar em você o interesse que talvez você não conseguiria enxergar sem a sua orientação. Sem uma orientação. Então eu quero educar você a comprar. E eu vou entender uma necessidade, talvez eu consiga identificar algo que você não esteja precisando nesse momento, mas talvez no futuro próximo. E o consórcio é justamente isso. É fazer com que você enxergue no futuro próximo algo que você possa realizar, né? Um pouco planejado, mas tem um mediatismo? Tem. A gente consegue controlar. Por isso que a gente tem dentro do nosso portfólio, e aí é um universo que eu falo que é o mercado bilionário, eu tenho hoje muitas cartas de crédito já contempladas, que eu atendo esse cliente de necessidade de urgência. Então eu sou um banco. Eu vendo para você um crédito mais barato do que o próprio banco. Eu vendo dinheiro. Quem é o Jean? Eu vendo dinheiro, eu vendo o seu dinheiro. Você é um cliente meu que está na minha carteira com um crédito contemplado, eu vou vender para você. Então eu vou vender o seu dinheiro para ele. Perfeito. Eu vendo dinheiro. Perfeito. Essa é a regra. Só que de uma forma diferente, é uma consultoria, né? Um detalhe. E o consórcio você tem 3 formas de se monetizar, que eu falo monetização do cliente. A primeira é você adquirir patrimônio e fazer dele renda passiva. Boa. Então você compra e o próprio imóvel se paga, que a gente chama de autoquitação. A terceira é após a contemplação de um crédito, caso você não queira usar e não é obrigado a usar em momento nenhum, você pode deixar o próprio crédito aplicado à administradora. A administradora hoje tem... Esse recurso também. Não, ela aplica o seu capital até você usar. Aquele rendimento do capital que hoje está atrelado a um CDI, ele vai todo para você. Então imagine comigo, você tem uma carta de crédito que você de 500 mil. Você contemplou ela no 12º mês. Você investiu lá 50 mil reais, 10% dela. Contemplou em 500. O seu rendimento na aplicação não é sobre o que você investiu, é sobre o crédito. Então você tem um CDI hoje que está dando quase 1% aí, 1% ao mês. Então, ou seja, a rentabilidade de 1% de 500 vai para sua conta. E você investiu 50. Interessante, cara. E a terceira forma de se monetizar é você revender o crédito contemplado e ganhando ágio. Que não tem, explico com A mais B para qualquer economista hoje, não tem no mercado um produto financeiro onde você ganha um ágio de revenda de carta de crédito igual ao consórcio contemplado. Mas tem com você. Oi? Tem com você. Eu acho que essa pergunta foi a que mais vai intrigar a gente. Porque o cliente às vezes acha que o consórcio é só para comprar. Não, trouxe um outro ponto de vista, trouxe uma outra. Mudou completamente. Eu nunca tinha tido essa percepção. Então, assim, acho que é isso que nos move a estar aqui no Capixaba Cast. Você tem uma grande surpresa, que eu já te conheço, mas agora com a qualidade do seu conteúdo. E uma honra, né? Obrigado. Você que está acompanhando, entrar em contato. Vamos deixar aqui as redes sociais do Jean para você ter essa consultoria, essa aula muito mais completa
completa que ele trouxe aqui pra gente. É isso aí, segue aí, @jean.universo.financeiro. Não tem como errar essa rede social. E lá você adquire mais conhecimento ainda, né? Tem muitos conteúdos legais, pode seguir aí. Não é isso, Jean? Isso aí, pode entrar em contato, estou à disposição. E outra, o Luca perguntou, pô, você vai cobrar pela consultoria? Não, eu não cobro nada, eu quero ajudar. É verdade. Meu propósito é te ajudar. Se o meu produto não te atender, pelo menos eu te ajudei a ter uma informação eu te passei. Isso é muito importante. Coisa boa isso. Passou super rápido, que pena, que pena. Já a gente sempre pergunta, todo entrevistado, um recado final que você gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse para a pessoa que está começando, assim como você começou, mudou algumas rotas, foi se encontrando, né? Que todos os capixabas ou não capixabas que estão nos assistindo, qual a mensagem que você deixaria, até de inspiração, para que todos nós possamos vestir esse orgulho, não só de ser capixaba, de mais alguém que faz a diferença. Qual é a frase que você ia me perguntar? É verdade. Seus rendimentos futuros começam agora. Nunca é tarde para você investir. Por mais que você pense que eu estou numa certa idade ou não conquistei nada, nunca é tarde para você começar a investir. Primeiro start é perder o medo. Investimento, muitas das vezes as pessoas têm medo. Então não perca o medo, invista. Seus rendimentos podem começar agora. Olha para frente e a gente está aqui para poder te ajudar, te orientar, fazer o melhor investimento possível que você possa ter. Boa. Então, olhe daqui para frente. Nunca que for para trás. Olhar para frente, né? A hora é agora. Seus rendimentos futuros começam agora. Now. Gostei disso, hein, Lucas? Seus rendimentos futuros começam agora. Eu até vontade de começar a investir. Exatamente, até lá acho que o papo vai estender aqui. Então entre em contato com o Jean, nosso Orgulho Capixaba de hoje. Muito obrigado, Jean, por ter vindo aqui. E o recado que a gente quer dar sempre no final aí, né, Charles? Toda quinta-feira às 20 horas. Isso aí, tem um novo episódio aqui do nosso Capixaba Cast, um novo Orgulho Capixaba, conversando aqui com a gente, compartilhando conhecimento, e tá tudo lá no nosso canal do YouTube, nosso canal oficial do Orgulho Capixaba. Você também consegue assistir esses episódios lá no nosso site, orgulhocapixaba.com.br. E também teremos uma matéria sobre Jean Silva lá na nossa página. Quero fazer um pedido a você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que tenham essa aula, como o Jean acabou de dar para a gente aqui, uma informação gigantesca. Compartilhe, se inscreva, vamos mobilizar, mostrarmos para o Brasil que capixaba poca, que cresce, que tem conteúdo e que faz a diferença. Exatamente. E também nós estamos no Instagram, segue lá, @Orgulho Capixaba Oficial, vai ter parte dessa entrevista lá para você comentar, compartilhar com seus amigos, é um conhecimento muito importante, né? E como a gente sempre fala, né, Charles? A gente não pode finalizar sem dizer, o show está apenas começando. Um abraço, gente. Valeu! Tchau, tchau.